Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Flávio Lisboa, eu sou autor de ROM, Biografia Não Autorizada, cujos volumes 1 e 2 já estão disponíveis para venda no formato e-book impresso por meio do site Per Se. Bem, você deve estar perguntando quem é o ROM. ROM é o Cavaleiro do Espaço, um personagem publicado pela Marvel nos anos 80. Ele foi publicado aqui no Brasil também, pelo menos grande parte da série dele. E ele encontrou quase todos os super-heróis da Marvel, e no meio da sua série existem algumas histórias que hoje estão perdidas, esquecidas. ROM, Biografia Não Autorizada, é um resgate de toda uma época de transição dos quadrinhos de super-heróis, um resgate de histórias bastante interessantes, com muitas curiosidades e fatos significativos da mitologia dos super-heróis da Marvel. E esse livro, ele é praticamente uma enciclopédia sobre o mundo esquecido dos quadrinhos Marvel. Inclusive, esse é o subtítulo do livro: O Mundo Esquecido dos Quadrinhos Marvel. O livro foi dividido em 6 volumes, sendo que 2 estão publicados. Nos próximos meses, a cada mês será publicado um volume. O primeiro volume se chama A Criatura do Espaço. A explicação para esse título está na primeira história de ROM, que saiu em ROM número 1, e aqui no Brasil saiu na revista Almanac Marvel, Almanac Premier Marvel, a estreia de ROM. Essa revista pertencia à Rio Gráfica Editora. Essa revista não é mais publicada hoje. Inclusive o formatinho atualmente não é mais usado para publicação de quadrinhos super-heróis. Hoje se usa o formato americano, que é na verdade o formato com qual as revistas são publicadas originalmente. Mas nessa época utilizava-se o formatinho. Essa foi a estreia de ROM nos quadrinhos no Brasil. E nessa história, a primeira história de ROM, existe um determinado detalhe que me levou a batizar o primeiro volume de A Criatura do Espaço. É claro que também tem um motivo um pouco mais óbvio, porque o ROM, ele veio do espaço sideral, ele é um cavaleiro do espaço, faz parte de uma ordem de guerreiros que foi criada para proteger, para defender um planeta que estava para ser invadido. E ele faz parte de uma raça extremamente desenvolvida, evoluída e pacífica. Inclusive, a raça a qual o ROM pertence, ou o povo, ou a nação, seja como você preferir chamar, que são os Galadorianos, os habitantes do planeta Galador. Eles se caracterizam, ou se caracterizavam, por ter atingido um nível de desenvolvimento tal que eles saíram para compartilhar, saíram pelo espaço para compartilhar o seu conhecimento. É uma coisa inovadora, assim, que realmente as pessoas retêm o conhecimento, né? Inclusive, hoje a gente vive na questão da tecnologia da informação, uma guerra que está centralizada nos Estados Unidos sobre direitos de propriedade, direitos intelectuais. Existe uma guerra de patentes na indústria. As pessoas querem ocultar as ideias com medo de que outros as roubem.
passem a perna, ganhem dinheiro e as deixem para trás. Seria muito melhor se as ideias pudessem ser compartilhadas e todos pudessem se beneficiar delas. Infelizmente a gente não vive essa realidade. Mas os galadorianos viviam uma sociedade de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de tecnologia, uma sociedade que inclusive havia abolido certas necessidades capitalistas que nós temos, porque simplesmente eles simplificaram as relações humanas. Mas iria precisar de um outro vídeo só para falar dos galadorianos, né? Eu convido a conhecer essa cultura através do livro Home, Biografia Não Autorizada, né? Onde você vai ter a oportunidade de conhecer o maior ou melhor representante dessa raça, Home, que é o maior de todos os cavaleiros espaciais. Bem, você deve pensar, pô, esse Home não existe, né? Isso é mentira, você está inventando. Inclusive, eu lembro que durante um almoço com os colegas de trabalho em São Paulo, uma amiga minha, depois que eu comecei a comentar do livro, ela perguntou se eu não tinha inventado tudo. Não inventei. Inclusive, vou mostrar algumas provas aqui. Essa aqui é a revista Mundo dos Super-Heróis. A revista Mundo dos Super-Heróis hoje é uma das, para não dizer a maior, né, é uma das melhores publicações sobre quadrinhos, cinema e televisão aqui do Brasil. Claro, ela é focada nesse tema de super-heróis. A revista Mundo dos Super-Heróis, nessa edição, que é a edição de número 20, ela por aqui tinha como tema os X-Men, né? Aqui na capa nós vemos uma cena que é praticamente clássica. A gente tem os X-Men, uma das formações, das várias formações dos X-Men, enfrentando o Magneto, o mestre do magnetismo. Essa formação dos X-Men, como a gente pode ver, tem então alguns caras bem conhecidos, como o Wolverine, aquele que finca primeiro suas garras e pergunta depois. O Colossus, que transforma sua pele em metal orgânico. O eterno líder dos X-Men, o Ciclope, que infelizmente no cinema foi colocado numa posição inferior ao que ele tem nos quadrinhos. A Vampira, que tem o poder de absorver os poderes de outros seres superpoderosos. O namorado da Vampira, que é o Gambit, que é um mutante francês. A Psylocke, que é irmã do Capitão Britânia. Ela tem poderes psíquicos. E o mentor dos Professor Xavier, o mentor dos X-Men, o Professor Xavier, tendo ao seu lado Fera. O Fera e o Ciclope são membros originais dos X-Men, são os membros fundadores. Bem, interessante essa capa aqui, porque primeiro tem um personagem aqui, né, cuja história está intimamente ligada a Ron, que é a Vampira. A Vampira, que é essa aqui. A Vampira, que tem uma mecha de cabelos brancos, uma mecha enorme de cabelos brancos no final. A Vampira, ela é vilã. A Vampira, ela foi para os X-Men depois de encontrar o Ron. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O Ron assim mexeu bastante com ela. Bem, e na verdade também os próprios X-Men, não exatamente todos que estão nessa formação aqui, mas pelo menos o Wolverine, o Colossus, eles encontraram Ron. Né?
E olha só que legal aqui. No topo da revista, bem no canto, olha só o que a gente encontra. Aqui. Home. Edição número 20 da revista Mundo dos Super-Heróis. Home, o Cavaleiro do Espaço. Olha só, nessa edição, a Mundo dos Super-Heróis fez um documentário. Aqui ao meu lado está minha filha Coriander, que recebeu esse nome em homenagem à sua mãe, e esse nome é o nome da Estelar, dos Novos Titãs. Se você não conhece os Novos Titãs, você deve viver em outro planeta, tá? Porque os Novos Titãs simplesmente foram um dos grupos de super-heróis de maior sucesso da DC. Enquanto a Coriander tenta arrebatar a revista das minhas mãos, eu mostro aqui uma revista que saiu no Brasil, foi um dos grandes encontros Marvel e DC, em que os X-Men encontraram os Novos Titãs. Os X-Men estão na capa da revista Mundo dos Super-Heróis número 20, eles encontraram os Novos Titãs. E aqui nós podemos ver a Estelar. Estelar, que era foi uma membro fundadora dos Novos Titãs, personagem criada por Jorge Pérez e Marv Wolfman. Então o nome dela verdadeiro é Coriander. Coriander é o nome da minha filha. Bem, mas voltando para a revista Mundo dos Super-Heróis, eles publicaram uma matéria sobre Ron. Publicaram uma matéria chamada A Saga dos Cavaleiros Espaciais. Olha só. E aqui tem uma imagem da revista Ron número 1. A revista Ron número 1. A revista original dele é a revista Ron Space Knight, cuja história saiu aqui no Brasil no Almanac Premier Marvel. O Almanac Premier Marvel publicou a história da revista Ron Space Knight. Tá? Eles fizeram uma reportagem aqui, foi um resumo bem legal sobre a história do Ron, umas imagens bem interessantes. Por exemplo, o Ron banindo os espectros para o limbo. Até colocaram uma imagem aqui, que foi desenhada, é uma capa na verdade, é uma imagem de uma capa desenhada pelo Frank Miller, que lembra bastante as histórias que ele ilustrou para o Demolidor. A pose dos personagens aqui lembra um pouco os Ninjas do Tentáculo. Um dos Ninjas do Tentáculo atacavam o Demolidor ou a Elektra. Então aqui é o traço do Frank Miller. Então, Ron foi desenhado também por qualquer um. Olha só aqui temos a prova aqui que o Ron encontrou os X-Men. Olha só, o Ron diante de Colossus, Tempestade, Noturno, Wolverine e Kitty Pryde. Essa história foi publicada no Brasil. Foi publicada aqui no Brasil na revista Incrível Hulk número 28. Aqui está a capa. Brutal, devastador. X-Men caçam Ron até a morte. E aqui está o Ron segurando o Wolverine, que está tentando romper a armadura dele com as suas garras de adamantium. Felizmente a armadura pro Ron, a armadura dele é de Plandanium, um metal que resiste ao adamantium. E no outro braço a gente vê um garoto, o Ron está agarrando um garoto. Dá a impressão que o Ron é um vilão aqui, coitado do garoto, tá se contorcendo. Mas na verdade esse garoto, ele é um dos mais terríveis inimigos que o Ron já enfrentou. É uma das criaturas mais perigosas do universo. Mas não vou falar sobre ele aqui o que é, porque não, isso vai estragar a surpresa dos próximos volumes de Ron Biografia Não Autorizada.
A minha filha está falando que na minha camisa tem essa capa, porque eu mandei imprimir a capa na minha camisa. Bem, o que aconteceu? Eu escrevi um livro sobre o Home Biografia Não Autorizada. Quando eu falei sobre esse livro que eu ia escrever, ninguém acreditou. Quando eu estava escrevendo, ninguém acreditou que eu terminaria. E quando eu terminei de escrever, ninguém acreditou que eu publicaria. Mas teve algumas pessoas, elas acreditaram. O pessoal da Mundo Super-Heróis, que aliás eu tenho que agradecer bastante essa revista. Eu tenho todas as edições da Mundo Super-Heróis. É uma revista bastante legal. As coisas que eu mais acho legal nessa revista são os dossiês que eles fazem. E essa edição foi diferente. Essa aqui foi a edição número 27, sobre o Maurício de Souza. O Maurício de Souza não faz quadrinhos de super-heróis, embora de vez em quando apareçam algumas paródias a super-heróis nas suas aventuras. Na verdade, um personagem um dos personagens mais conhecidos da Turma da Mônica é um super vilão, que é o Capitão Feio. Mas, de qualquer forma, o Maurício tem grande conhecimento, a equipe dele, sobre quadrinhos de super-heróis. Às vezes tem umas sátiras extremamente extremamente inteligentes sobre quadrinhos de super-heróis. E nessa edição, na seção de cartas, o pessoal da Mundo dos Super-Heróis publicou a minha carta em destaque, aliás, colocaram num fundo diferente, um negócio bem legal, porque eu mandei para eles uma prévia de Home Biografia Não Autorizada. Aqui tem as imagens dos livros que eu enviei para eles nesse momento, nessa época que eu enviei para eles. Eu havia separado em 3 volumes, era uma trilogia, mas depois, segundo o aconselhamento de uma pessoa que eu procurei para tentar me ajudar na publicação, eu separei em 6 volumes, para que ficassem menores. Então o pessoal da Mundo, que me ajudou a divulgar, que inclusive eles falaram que eles, em 4 anos de revista, já tinham recebido coisas mais inusitadas. Já tinham recebido as coisas mais inusitadas, né? Mas os meus 3 volumes, que somam mais de 900 páginas, ele ganhou de todas as outras. Aí falaram aqui de maneira positiva. O pessoal da Mundo Super-Heróis eu tenho que agradecer bastante e tenho que elogiar, porque é uma excelente revista para quem gosta de quadrinhos, né? Não bastasse isso aí, a edição mais recente da revista Mundo Super-Heróis, que é a edição de número 34, né? Já passou algum tempo desde que eles anunciaram isso. Essa edição aqui traz o novo filme do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, que estreará em julho aqui no Brasil. O pessoal da Mundo Super-Heróis também publicou mais uma vez uma carta minha. O pessoal é muito legal mesmo. Na edição número 34 da revista Mundo Super-Heróis, eles publicaram uma carta aqui na página 91 da revista. Na página 91 da revista, eles publicaram Home na internet. E aqui está o meu nome ali, Flávio Gomes da Silva, Lisboa, e o endereço para o site per se. Na verdade, você pode também encontrar através do blog que eu criei sobre o Home, que é homocavaleiro.blogspot.com. Na verdade, se você digitar Home, o Cavaleiro do Espaço, no Google, provavelmente dos primeiros resultados vai ser esse blog. Nesse blog você vai encontrar os artigos sobre o livro, sobre os volumes do livro, né? A cada volume publicado, eu publico um artigo. E nesse blog você também encontrará vários artigos sobre Home. A maioria deles são comentários sobre artes feitas
tendo Ron como tema. Houve uma campanha para ajudar o roteirista da série Ron, Bill Mantlo, que Ron é uma das poucas séries de quadrinhos que teve um roteirista do começo até o fim, Bill Mantlo. Bill Mantlo, que trabalhou com vários personagens da Marvel e infelizmente sofreu um acidente e vive em estado vegetativo hoje. Fizeram uma campanha para arrecadar fundos para ajudar a cuidar dele, porque o seu seguro de saúde foi simplesmente pro beleléu. E uma campanha criou o blog Space Knight 2, Space Knight 2, onde vários artistas colocaram artes que eles leiloaram para arrecadar fundos. Só que nesse blog essas artes não tem nenhuma explicação. Você tem uma imagem ali e ela não existe um comentário, não existe nada explicando. Então no meu blog eu explico essas imagens, eu comento quais são as edições do Ron a que ela se refere, a história, o que aquela imagem significa, quais são os personagens envolvidos. Então o blog funciona como um complemento ao livro. É bastante interessante para quem gosta de curiosidades. E o Ron é um personagem que envolve bastante um conceito do herói como alguém em quem você pode se inspirar, uma pessoa que você tem como um ideal, que você enxerga como um exemplo a ser seguido. É uma coisa importante hoje, porque a gente tem mais maus exemplos a serem seguidos disponíveis do que bons exemplos. Então, a ideia, uma das ideias da publicação de Ron é colocar em questão, em discussão, essa questão, né, sobre você valorizar o bem, valorizar o herói, valorizar a pessoa que ajuda os outros, valorizar a pessoa que nega a si mesmo em favor dos outros. Tantas pessoas que deixam de fazer algo para si em favor do seu próximo e são simplesmente esquecidas, como o Ron é esquecido hoje. Então o Ron, ele é um super-herói que ele é um tipo de super-herói que está esquecido hoje, né? Porque hoje infelizmente os quadrinhos estão contaminados com personagens que não tem muita coisa de exemplar para ser seguida, né? E assim, se você quiser ver a realidade, né, acho que você pode ligar no noticiário, né, comprar um jornal na banca, que você vai ver a realidade. Os quadrinhos podem ser uma chance de escapar da realidade e tentar contaminar com alguma coisa diferente para que a gente torne a realidade diferente. Essa é uma das ideias de Ron, Biografia Não Autorizada. É trazer em discussão a questão do super-herói como um exemplo, como um ideal, como uma personalidade que inspira você. E o Ron é um cara bastante inspirador. Ele é tão inspirador que ele uniu todos os super-heróis da Terra, pelo menos no universo Marvel, em torno de uma causa comum. E ele foi assim, aclamado, né, depois da vitória, em que ele salvou o planeta Terra de uma ameaça que jamais foi enfrentada antes. Inclusive ele lutou ao lado dos Vingadores, dos Defensores, dos super soldados soviéticos, na época existia ainda a União Soviética, de super-heróis da Europa, da Oceania, da África, até do Brasil. Mas, se você não sabe, existem super-heróis da Marvel que são brasileiros. É o Mancha Solar, que é um dos integrantes originais dos Novos Mutantes, é o Roberto. Infelizmente existe um problema de pesquisa dos norte-americanos, né? Eles criaram um personagem do Brasil, mora no Rio de Janeiro, joga futebol, o nome dele é Roberto de la Costa, né? Não tinha Google naquela época, não tinha Google. Mas, enfim, essa inclusive é uma das curiosidades que são contadas na série, né? Sobre os personagens de outros países, super-heróis de outros países. Tem algumas coisas bastante engraçadas, né? Como tem
super-herói argentino chamado Defensor, né, que participa de uma saga, de um arco de história chamado O Desafio dos Campeões, e tem um problema assim sério de entendimento dos roteiristas sobre o que é o argentino, né? Até o pessoal que tem aquela piada de que a capital um episódio do Café do Planeta, que era uma sátira ao George Bush, mostrava o George Bush apertando um botão da destruição total, que ele falava que ia destruir a capital do Brasil, e no botão está escrito Buenos Aires. Então tem uma confusão enorme sobre a América do Sul, né? A gente precisa realmente dar uma aulinha para os norte-americanos sobre geografia, porque o negócio está feio, assim, né? O negócio é feio, embora tenha melhorado nos últimos anos. Inclusive uma das histórias dos X-Men, uma das histórias recentes, X-Men anual, se passou no Brasil, finalmente, uma história no Brasil que não se passava no Rio de Janeiro ou na Amazônia. Os X-Men vieram para Curitiba e depois foram para Foz do Iguaçu. Já melhorou um pouco, né? Já mostrou que o cara pelo menos pesquisou que existem outros lugares no Brasil, além do Rio de Janeiro e da Amazônia. Teve uma HQ horrível do Batman, por exemplo, que era Batman no Brasil, que dava a impressão de que o Brasil era composto só da cidade do Rio de Janeiro e da Amazônia, do estado do Amazonas, né? Porque o Batman ele caminhava e daqui a pouco saía do Rio de Janeiro e já estava na floresta amazônica. Negócio triste, assim, de doer. Bem, então, esta é uma parte da história de Ron, o Cavaleiro do Espaço, porque a história completa você só vai saber se você ler Ron, biografia não autorizada. Ron, o Cavaleiro do Espaço.blogspot.com. Também você pode encontrar diretamente o livro à venda no site perse com s.doneit.com.br. Você clicar na loja do Perse e digitar Marvel na caixa de busca, você vai rapidamente encontrar os 2 volumes publicados e nos próximos meses você vai encontrar os demais. Então fique atento que o Ron está de volta. Obrigado.